Olha, temos também uma informação relevante dando conta do seguinte: o terceiro tipo de câncer mais comum no nosso país é o chamado câncer de colo e reto. Para isso, nós pedimos aqui a gentileza do Dr. Marcelo Averbach, que é cirurgião de intestino do Hospital Sírio-Libanês, para conversar um pouco conosco. Dr. Marcelo, muito obrigado aqui por sua gentileza e atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Um prazer estar aqui com vocês. Dr. Marcelo, na escala, o primeiro câncer no Brasil, voltando para os homens, é próstata ou não? Desculpa, acho que deu uma falhadinha. Eu vou repetir. No caso, olhando para os homens, o câncer mais comum no Brasil é o de próstata? Sim, é muito interessante essa estatística, Heródoto, porque o câncer coloretal, o câncer do intestino, como você falou, ele é o terceiro, mas ele é o segundo na população masculina e o segundo na população feminina. Isso porque o câncer de próstata no homem ele tem números muito elevados e o câncer de mama em mulheres tem muito elevados. Então, na população geral, ele é o terceiro, mas ele é o segundo em homens e segundo em mulheres. Perfeitamente. Doutor, a origem geralmente está associada àquilo que a pessoa come? Sim. O risco da pessoa desenvolver um câncer durante a vida está relacionado a hábitos comportamentais. Entre esses hábitos comportamentais, sem dúvida, os hábitos dietéticos são muito importantes. Então, consumo de muita carne, enlatados, comidas ultraprocessadas, baixa quantidade de fibra, alcoolismo, o tabagismo, tudo isso aumenta a chance do desenvolvimento do câncer do intestino. Desculpa? Então. Desculpa, Heródoto, você poderia repetir? Pois não. Eu te pergunto o seguinte, se esse câncer tem também origem genética? Sim, tem origem genética, na verdade é uma dupla via. Tem uma situação ambiental, que é essa que nós conversamos, e também tem a possibilidade de uma influência genética. Assim, as pessoas que têm um parente, principalmente um parente em primeiro grau com câncer do intestino, eles têm uma chance maior de desenvolver um câncer do que uma população normal. Doutor Marcelo, uma outra explicação. Como é que a pessoa pode perceber dos primeiros sintomas se tem realmente o chamado câncer de intestino ou não? Os principais sintomas são sangue nas fezes. Então, muitas vezes o paciente chega e fala, estou sangrando da hemorroida. Existe uma boa chance de não ser hemorroida, não é só a hemorroida que sangra, então precisa valorizar isso. Dor abdominal, uma alteração do hábito intestinal, quer dizer, aquela pessoa que era uma obstipada passa a ter diarreia ou vice-versa, a alternância entre diarreia e obstipação, a perda de peso, fraqueza, anemia, tudo isso pode estar relacionado ao câncer coloretal. Doutor Marcelo, a terapia vai necessariamente por uma cirurgia ou não? Não. E acho que esse ponto é um ponto importante, porque depende muito do estadiamento, do ponto que o câncer estava no momento do diagnóstico. E por isso que é importante nós fazermos o que a gente chama de rastreamento. Rastreamento é ir atrás de problemas em pessoas que não têm sintomas. Então, vamos imaginar uma pessoa que aos 45 anos passa a fazer colonoscopia sistematicamente, o achado de um pólipo, ele evita a cirurgia. E se já é flagrado um tumor instalado, se ele ainda está numa fase muito inicial, ele pode ser tratado por via endoscópica. Através da colonoscopia você consegue fazer o tratamento. Agora, doutor Marcelo, então a colonoscopia é indicada a partir de quantos anos de idade? Até 3 anos atrás falava-se em 50 anos de idade. O que se observou nos Estados Unidos é que as pessoas entre 45 e 50 anos passaram a ter um aumento na incidência do câncer do intestino. Então, atualmente, o que se preconiza é o início do rastreamento, né, o início desses cuidados, que pode ser através da colonoscopia ou quando nós fazemos um rastreamento populacional, que é muita gente, através da pesquisa do sangue nas fezes, a partir dos 45 anos de idade. É o mais recomendável. É o mais recomendável, é o mais seguro. É a forma de você evitar o câncer ou fazer o diagnóstico num momento em que ele seja absolutamente tratável.
Marcelo, o senhor falou logo na abertura a respeito da alimentação. O que é que os super embutidos têm a ver com isso, se é que tem? Ele tem sim, na verdade, ele tem os conservantes, ele tem alguns carcinógenos, algumas substâncias que, em contato com a mucosa do intestino, que é o revestimento do intestino, ele pode gerar alterações celulares, alterações gênicas, e essas alterações, em última instância, acabam fazendo com que as células começam a se reproduzir de forma descontrolada e, assim, o câncer se forma. A cura está também diretamente relacionada com o momento em que essa doença é detectada? Sem dúvida. É exatamente por isso que é muito importante, primeiro, valorizar os sintomas, né? E o segundo é fazer o rastreamento. A gente sabe que se você pegar um tumor e que esse tumor está confinado à parede do intestino, quer dizer, ele não se espalhou, ele não saiu da parede do intestino, você tem quase 90% de chance de cura. Em contrapartida, quando você já tem outros órgãos à distância comprometidos, pulmão, fígado, essa chance vai para 10 a 15% de uma sobrevida em 5 anos. Então, quer dizer, muito importante esse diagnóstico precoce. Marcelo, isso é mais comum em pessoas mais idosas ou jovens também podem ter a manifestação dessa doença? É mais comum a partir dos 45 anos. É mais comum a partir dos 45 anos e as pessoas mais idosas, até por um envelhecimento, um histórico mais prolongado, né? Mais tempo de hábitos não saudáveis, faz com que essas pessoas mais idosas tenham uma chance maior do desenvolvimento do câncer. Tem evoluído também a medicação utilizada? A medicação, se diz a quimioterapia. A quimioterapia para esse caso? Tem sim, tem tido uma evolução muito grande, principalmente nos tumores de reto. Os tumores de reto, os tumores mais baixos, mais próximos do canal anal, existe uma possibilidade não só de medicação, mas também a radioterapia tem uma ação muito importante, de forma que alguns pacientes, eles conseguem eventualmente até evitar a cirurgia através das medicações, como você disse, e associado à radioterapia. Perfeitamente. Doutor Marcelo, muito obrigado por sua gentileza. Heródoto, prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Doutor Marcelo Avenbach é cirurgião de intestino do Hospital Sírio-Libanês, conversando um pouco conosco. E é bom a gente lembrar o que ele falou, né? Principalmente a alimentação, viu? Falta de fibra, essa coisa toda. E muita gente não leva muito a sério. A gente vai mais na mortadela, salaminho. O que mais que tem de bom aí? Tudo bem, de vez em quando eu acho até que não faz mal. Agora, as pessoas se alimentarem constantemente, ele viu que tem uma relação direta com a maneira pela qual a pessoa se alimenta.